Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Snag 11, que é um fiagro aí, queridinho dos investidores. Então, é um fundo aí que de fato caiu no gosto das pessoas. Muita gente tem esse fundo. A gente vai falar um pouco aqui sobre ele, abrindo o último relatório gerencial, que é o de julho de 2025. Bom, vamos lá, vou trazer para vocês os pontos principais. A gente tem aqui como gestor a Suno, Gestora de Recursos. A Suno é uma empresa excelente que vem realizando um ótimo trabalho nos seus fundos. Realmente eles estão surpreendendo o mercado, trabalham também com um marketing muito, como eu posso dizer, muito elaborado, facilita muito a comunicação entre o investidor e os gestores, então eles conseguem trazer essas informações para o público de forma muito clara, de forma muito simplificada. Bom, primeiramente a gente tem aqui uma taxa de administração baixa, que é de 0,07% ao ano, uma taxa de gestão de 0,8% ao ano e não tem taxa de performance. Então eles já trazem taxas abaixo aí do mercado. Isso é positivo, mostra que o gestor ele quer dividir os ganhos com o cotista de fato. Aí a gente tem aqui algumas informações principais, a distribuição por cota, lucro acumulado por cota, tem o dividend yield anualizado, então vocês conseguem visualizar que tem um dividendo legal acima da média aí do mercado, a gente observar. Tem bastante cotista, mais de 100 mil cotistas. O fundo negocia abaixo do patrimonial, então ele negocia com desconto, principalmente por ser um fundo composto majoritariamente por CRAs, que são títulos de crédito atrelados ao agronegócio. Isso aqui é muito positivo, ele negocia aí num patamar bem interessante. E a gente tem aqui a cota patrimonial, que seria R$ 10,32, e vem negociando a R$ 9,64 aqui, quando esse relatório ele foi emitido. Vamos dizer assim, a gente tem essa informação aqui do valor da cota naquele momento. A gente tem um patrimônio de 626 milhões e a remuneração aqui da carteira de CDI mais 2,62%. E essa informação aqui muito relevante, 0% de inadimplência. Então o fundo aí vem com uma saúde financeira bem legal. E aqui eles falam os destaques do mês, eles vão falando passo a passo. Esse aqui é um outro ponto que faz muito sentido a gente elogiar a Suno, por ter um relatório extremamente detalhado. Aqui eles trazem a tese de investimentos, eles trazem muita informação, pessoal. É um relatório muito bem embasado, então informação aqui não falta, tanto que eu vou pular a maioria das informações. Eu, inclusive, recomendo que vocês leiam com calma, até porque o objetivo aqui desse vídeo não é realizar recomendação de compra ou venda de ativos, é realmente orientar vocês como vocês vão avaliar um relatório, os principais pontos a se observar quando se trata de análise de fiagros, de fundos imobiliários no geral, o que você pode estudar. Aí eles trazem muita informação que eles fecham com uma conclusão, projeções, carta do gestor, mas vamos aqui aos dados principais que eu gostaria de passar para vocês. A gente já está chegando aí, pessoal. Olha só, vamos falar dos principais pontos com relação ao fundo. Vamos falar de performance e desempenho. Vamos começar falando da liquidez. É um fundo que tem uma alta liquidez, uma negociação aí na faixa de 10 milhões de reais. Então você não vai ter muita dificuldade aí para comprar e vender esse ativo. Ele é bem negociado, tem muita movimentação de recurso nele. A gente consegue visualizar uma performance aqui superior aos índices de referência, então ele vai bater o CDI, o IFIX, o IPCA. Olha só, isso eles estão considerando aí desde o início do fundo, e eu gosto bastante dessa informação, a gente ter essa janela mais ampla, que é do início até agora. Alguns fundos eles pegam aí janelas mais favoráveis, e aqui não, a gente tem desde o início essa informação.
E é claro que vocês conseguem visualizar que o fundo ele supera os índices, mas não com folga. Ele está bem próximo aí ao CDI, mas é claro, pessoal, que esse momento não é favorável para a renda variável. A gente vive cenário de Selic elevada, então essa entrega aqui é uma entrega muito positiva para o SNEG 11. Aí vocês têm aqui rendimento em função do CDI+, tem algumas informações de rentabilidade do SNEG versus o CDI, mas dá para a gente passar isso aqui. Vocês podem ver que ele costuma entregar aí um pouco mais de 1% ao mês para os investidores, isso em dividendo, e é isento de imposto de renda. A gente tem aqui o número de cotistas que vem só crescendo, ó, foi para 114 mil, que de agosto de 2024 a julho de 2025. O patrimônio líquido, que a gente já falou, que está na casa dos 626 milhões. A gente tem a cota patrimonial versus a cota de mercado, então a gente consegue visualizar que ele vem negociando aí com desconto. Então, se você comprar nesse momento aí, nesse patamar, você vai pagar barato no fundo, vai pagar abaixo do seu valor patrimonial. A gente tem também a distribuição e o dividend yield anualizado. E como eu falei para vocês, é um dividendo alto aí na casa dos 14%. E eles falam um pouco dos resultados aqui também. Aí a gente vai pegar aqui questão de juros, renda do Fiagro, renda de aluguéis, aplicação de caixa e tem as despesas e aí o resultado chega aí no resultado que vai ser distribuído, né? A distribuição aqui que dá essa média aí de 11 centavos aí por cota, já que a cota aí ela negocia na faixa aí dos 9,60, 9,70 no momento, então é uma distribuição bacana. Tem aqui informações sobre lucro acumulado por cota, o resultado, considerando as principais operações. Então, aqui vocês conseguem visualizar o que mais consegue trazer receita para o fundo, e a gente vê que são os CRAs aí, os CRAs é o ponto aí que traz mais receita, e aí seguido de outras fontes de receita aí também que vocês conseguem visualizar. E, enfim, o fundo vem mantendo aí uma boa distribuição. Aí vocês conseguem verificar como que está a alocação. São 264 devedores na carteira, então é um fundo relativamente pulverizado, se a gente considera aí a quantidade de devedores, mas pro tamanho dele, aliás, pro tamanho dele a gente pode dizer que ele é um pouco concentrado, na verdade. São, como é que eu posso dizer, devedores aí que eles têm uma garantia de pagamento maior. E aí, a gente consegue visualizar o caixa, que é 1,96% do PL. Tem informações aqui, CDI mais 3,68%. Enfim, aí a gente logo abaixo tem acesso a um dos pontos principais de análise aqui de fundo, quando ele está muito atrelado a papéis, a títulos de renda fixa, que seria a carteira de crédito. E aí, pessoal, a gente tem, começando pelo CRA pulverizado Boa Safra. Então, esse aqui, pessoal, é um CRA que ele é pulverizado, que ele tem mais de um devedor, como o próprio nome já diz aqui. E aí o setor é revendas e produtores, o rating A2, e ele vai entregar CDI mais 3%, e ele representa 54,39% do patrimônio líquido. Então, se você observar isso aqui, pessoal, é uma situação já que requer um ponto de atenção, existe uma concentração maior aqui. No entanto, se trata também de devedores que têm um rating melhor, que tem uma qualidade melhor, que o risco de calote também ele vai ser menor. Não tem garantia aqui pelo LTV, a gente consegue visualizar. Aí logo abaixo a gente tem aqui alguns CRAs com garantia legal, né? Com esse 50%, 45% é bom. E o LTV, pessoal, quanto menor, melhor. Então é bem positivo aqui esses números. Aí a gente tem Café Ruiz, tem Leitíssimo. Então vocês podem ver que aqui está atrelado a soja com a boa safra, café, leite, laticínios. E aí a gente tem alguns outros CRAs que tem
um percentual menor aqui do PL. Então, ó, vai se concentrar principalmente aqui, ó, que é o Café Ruiz, a Leitíssimo e a Boa Safra. Aí a gente tem os imóveis. Os imóveis aí tem um que representa 6,15% do PL, outro 1,95% do PL. Arrendamento aqui está como garantia arrendamento típico. Enfim, tem esses imóveis aqui que o devedor é a Boa Safra, então é bem positivo também. A gente está falando aí de um devedor que tem uma saúde financeira legal, está num cenário positivo aí, o risco de calote é pequeno, mas existe uma certa concentração nesse devedor. E aqui a gente tem como fiagro uma pequena participação no SNFZ11, que também é um fundo da Suno. Aí vocês conseguem visualizar a alocação por ativo, porcentagem do patrimônio líquido. Aí a gente consegue visualizar aqui que de fato é um fiagro que tem uma maior concentração aqui com relação aos devedores. Aí tem questão das garantias, indexador majoritariamente vai ser CDI. Exposição maior aqui vão ser CRAs, então 86,2% CRAs e 8,1% imóvel. A gente tem um percentual menor aqui em outros tipos de ativo, mas principalmente aqui nós temos os CRAs, certo? Aí, pessoal, eles colocam aqui um pouco de lastro e garantias, exposição por indexador, rating. Então, a maioria, todos os devedores, na verdade, são rating A, a gente não tem nenhum devedor aí que é rating B para baixo, então realmente o fundo é bem seguro nessa parte e faz total sentido, até por se tratar de um fundo mais concentrado, então ele tem que prezar aí pela qualidade dos devedores. E aí ele fala aqui exposição por setor, aí tem revendas e produtores, café, laticínios, fornecedor, sementes e exposição por cadeias produtivas, como eu falei para vocês, majoritariamente é soja, depois vem café, depois laticínios como principal. Aí, pessoal, eles falam um pouco da concentração por devedor e olha só, aí dentro desse devedor aqui, do devedor maior, a gente tem aí vários devedores menores, porque quando a gente pega aqui na carteira de crédito, eles falam que é um CRA pulverizado. Então, dentro desse CRA tem vários devedores. E a gente consegue visualizar essa informação aqui abaixo. Dá para a gente ver aqui quando eles vão falar de CRA por CRA, de todos os títulos, todos os ativos. Eles vão detalhar. Aí a gente tem um detalhamento aqui dos ativos. E esse aqui é o ativo principal, que é atrelado à Boa Safra. E aqui tem a descrição da operação. Os recursos desse CRA são destinados aos produtores parceiros do grupo Boa Safra. Então, são destinados aos produtores parceiros. O lastro do CRA pertence à carteira de clientes da empresa, que são produtores que utilizam as sementes de alta qualidade de soja e atuam há anos com a Boa Safra. Então, em tese, a Boa Safra tem confiança nesses produtores. E olha só, eles falam que são parceiros de negócios e a avaliação de crédito independente atua mensurando exatamente o risco individual dos produtores que compõem o CRA. Então aqui, pessoal, são 88 devedores e a coobrigação da Boa Safra é 10% do saldo devedor. Então, se acontecer alguma coisa, eles vão ter essa coobrigação de 10%. A inadimplência aí, até o momento está zero. E o devedor é perfil pulverizado, porque são vários devedores. Então, existe realmente essa questão aqui dentro do SNEG, que ele é um fundo aí mais concentrado, ele tem uma concentração maior aí, ele prezou, na verdade, por ter menos devedores e focou mais na qualidade desses devedores. Então, a ideia da Suno aqui é trazer aí esse retorno, um retorno mais garantido pela qualidade do devedor. Eles não pulverizaram tanto. É uma carteira realmente um pouco mais concentrada. Bom, no geral aqui, pessoal, não vou detalhar CRA por CRA, até porque tem vários ativos aqui. Se a gente for passar um por um, mas ó, vocês podem ver os principais, que é a Café Ruiz aqui, que é CDI mais
4,5%, 7,9% do PL, tem garantias bem positivas aí, o LTV 50%, o rating também bem bacana. No caso aqui da Leitíssimo também tá bacana, CDI mais 5%. Tem aqui as garantias, que é o LTV 45%, então também é bem positivo, tá? No geral aqui a gente vê que se trata de um fiagro, de um fundo que ele tem um histórico muito positivo, que ele foi muito assertivo na escolha dos devedores. São devedores que eles têm rating A, que eles têm alta qualidade, que eles trazem alguns pagamentos até acima da média, então pelo nível de risco que o fundo toma, realmente ele consegue entregar um retorno bem satisfatório, é um retorno bem positivo. Existe esse ponto de atenção que é essa concentração nos devedores, mas no geral a Suno, pessoal, ela vem fazendo um excelente trabalho. Inclusive eu acompanho eles de perto e até o momento em todos os fundos aí que eles colocaram à mão, que eles estão trabalhando junto, os fundos que são geridos por eles, eles vêm tendo aí essa entrega muito positiva, essa transparência também, que é muito bacana, essa comunicação direta com o investidor. Então, de fato, faz todo sentido aqui que esse fundo ele tenha tantos cotistas, ele tem uma entrega muito boa e é claro que todo investimento ele tem seu risco. A decisão de investir ou não nesse ativo é sua. E vale ressaltar que ele está descontado no momento e que esse vídeo ele não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Bom, agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.